No vídeo a seguir, convidamos o professor Gabriel Viola. Tudo bem, pessoal? Vocês acabaram de ouvir o trechinho inicial do solo do Concerto para Viola e Orquestra em Dó menor de Johann Christian Bach. Vocês já devem ter ouvido muito esse nome, Bach, né? Bach como compositor. Pois é, o Bach pai, né, que é o que a gente mais ouviu falar, que é o Johann Sebastian Bach, teve 13 filhos, pasmem, foram 13 filhos mesmo. Isso só do segundo casamento, do primeiro teve mais 7. Do segundo casamento com a Ana Madalena Bach, ele teve 13 filhos e o mais novo é o Johann Christian Bach, que é o compositor desse concerto para viola e orquestra em Dó menor. Na verdade, existem duas controvérsias sobre esse concerto, né? A primeira delas é que não foi escrito pelo Christian Bach. E, na verdade, ele teria iniciado a escrita desse concerto e depois o violista Henry Casadesus, né, um violista muito tempo depois, né, imaginem que o Christian Bach é da época do Mozart, do período clássico da música, né? E o Casadesus é da época do período romântico, já no final do século XIX para o XX. Imaginem que a primeira das teorias é que ele teria encontrado o início do manuscrito e teria finalizado. Porém, a teoria mais aceita hoje em dia é que o Casadesus realmente compôs essa obra do início e fez ao estilo de Christian Bach, ou seja, fez ao estilo clássico, né, da música clássica, da época do Mozart, por exemplo. Então, é uma prática muito comum alguns compositores do período romântico colocarem homenagens nas suas músicas a grandes compositores e assim conseguirem um sucesso mais rápido, talvez. Então é sabido que ele escreveu esse concerto ao estilo de Christian Bach, é sabido que ele escreveu um outro concerto em si menor para viola ao estilo de Handel, né? E era um violista também, o Henry Casadesus. Esse concerto foi lançado em 1947, já, século XX, né? Lançado assim, ele completo. E tinha uma revisão para violoncelo e outra revisão para violino. Então ficou como se o concerto fosse original para viola, porque haviam duas revisões, né, que era para violoncelo e para violino. Porém, já se sabe que esse concerto, né, foi escrito, a versão de violino já existia antes e depois, né, foram escritas as versões de viola e de violoncelo, que tem a mesma, né, afinação, uma oitava acima do outro. Porém, ficou para nós hoje em dia que é um concerto para viola e os violoncelistas de tanto tocarem também é muito conhecido no violoncelo. Talvez ele tenha sido escrito originalmente para violino, mas como os violinistas têm muito repertório e não tocam tanto esse concerto, ele nem ficou conhecido no violino. Okay? É um concerto formado de 3 movimentos. Então existem 3 pequenas músicas dentro, né, que formam o corpo do concerto inteiro. O primeiro movimento é um allegro ma majestoso. Allegro molto ma majestoso. É um movimento alegre, é esse trechinho que vocês escutaram no início. E é majestoso, vocês veem que ele tem um clima de majestático, de palácio, né? O segundo movimento é um movimento que é um pouco mais lento. Ele é um adagio ma expressivo. Então é um adágio mais expressivo, ele mostra bastante expressividade, é uma coisa bem lenta, assim. Então vocês vão escutar no concerto que ele tira um sentimento talvez diferente, de mais expressividade do músico do que o primeiro movimento. E o terceiro, ele é um allegro molto enérgico. Então, é alegre e é muito enérgico, né? Bem enfático, tem passagens rápidas, tem
saltos muito grandes, é um movimento bem difícil de ser tocado, realmente. Né? Então, o básico, né, o geral que a gente precisa saber sobre esse concerto é isso. O que é um concerto para um instrumento e orquestra? É onde um instrumentista, nesse caso a viola, vai para a frente da orquestra e faz um solo. Então a orquestra toca uma introdução e depois a orquestra acompanha esse instrumentista que está fazendo o solo. Por isso chama-se concerto para um instrumento, né? No caso a viola e orquestra. O solista vai na frente da orquestra e faz o solo, né? Como vocês poderão apreciar no vídeo.